Era março de 2019, quando a pesquisadora Kellobogley Moetti saiu do acampamento base no Savut às 5 da manhã com a mesma rotina de sempre. Café, rádio, binóculo e o GPS carregado na noite anterior. A mesma rotina de sempre. E o local? O Parque Nacional Chobe, no norte de Botsuana. Ela esperava encontrar rastros de leões, uma carcaça de zebra, talvez hienas voltando para a toca depois de uma noite de roubo e gritos. Mas o que ela encontrou a quase 4 quilômetros do braço mais próximo do canal Savut não parecia pertencer àquela paisagem. No meio do capim seco, longe da água, havia um crocodilo do Nilo morto. Não era um filhote, não era um animal jovem, azarado, perdido na margem errada. Era um macho adulto, com aproximadamente 3,5 metros de comprimento e centenas de quilos de couro blindado. Um animal que, em teoria, não deveria ser carregado para dentro da savana como se fosse um impala abatido. Kellobogley desligou o motor do veículo porque viu os rastros. Patas. Muitas patas. Indo e vindo ao redor do cadáver. Marcas profundas na terra, sinais de peso, de luta, de arrasto. Um bando inteiro havia passado por ali e não havia nenhum rio perto bastante para explicar como aquele monstro chegou até aquele ponto sozinho, sem ser carregado. Ela ficou parada diante da cena, incrédula, e no diário de campo, segundo os relatos que circulariam depois entre guias e pesquisadores da região, escreveu apenas uma pergunta: quem são esses leões? E é essa pergunta que nós vamos responder hoje. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai testemunhar como um bando de leões rejeitados, empurrados para as piores terras da savana africana, encontrou uma arma que nenhum outro predador da região ousava usar e transformaram o exílio em império. Então, já deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. O Parque Nacional Chobe fica no extremo norte de Botsuana, numa região onde a África Austral ainda parece guardar uma versão mais antiga e mais brutal do mundo. Ali, perto das fronteiras com Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, o rio Chobe alimenta corredores de vida, manadas colossais de elefantes, búfalos, zebras, impalas, hienas, leopardos e leões. Mas no interior desse sistema existe um lugar diferente: Savut. Uma terra de canais temperamentais, árvores retorcidas, poeira e capim cortante. Savut não é apenas uma savana, é uma arena instável onde a água pode desaparecer por décadas e voltar como se uma veia antiga da terra tivesse se aberto de novo. O canal Savut já ficou seco por quase 30 anos. Depois voltou a correr. Depois mudou outra vez. Guias locais, pesquisadores e documentaristas descrevem aquele lugar como um ecossistema que nunca assina contrato com ninguém. A água aparece, a água some, e cada mudança redesenha a fronteira entre vida e morte. Possivelmente isso ocorre por um movimento irregular das placas tectônicas que bloqueiam e liberam o fluxo de água no local. Mas tal teoria não foi estudada a fundo para ser totalmente comprovada. Para os leões, território é poder. E poder em Savut nunca é distribuído de forma justa. Os melhores pontos já tinham donos. Bandos maiores controlavam as áreas centrais, os corredores de caça e as rotas mais seguras até a água. Coalizões de machos patrulhavam como senhores de guerra. Fêmeas experientes dominavam as zonas onde as manadas passavam com frequência. Os filhotes desses bandos cresciam cercados por carne, sombra e proteção. Mas havia outro grupo, menor, mais pressionado, mais vulnerável. Os guias o chamavam de Bando do Leste, porque viviam numa faixa seca e marginal a leste do sistema principal. Na linguagem técnica, aquilo poderia ser chamado de habitat periférico. Na linguagem honesta da natureza, eram as sobras. A matriarca era Lorato, nome que em Setsuana carrega a ideia de amor, mas nela era amor com cicatrizes, amor de dentes expostos, amor de mãe que já viu filhotes sumirem na noite e aprendeu que ternura demais mata. Ao lado dela estava Pelo,
Um macho de juba escura, o líder do bando, não era o maior daquelas terras, mas talvez o mais perigoso de todos por uma razão simples: estrategista nato. Ele sabia escolher guerras. Se um bando maior se aproximava, ele recuava. Se uma coalizão rival rugia no horizonte, ele media a distância e a chance. Em outra história, isso seria covardia. Em Savut, era inteligência de sobrevivente. Com eles estava Kitsu, jovem macho filho de Lorato, ainda aprendendo onde terminava a coragem e começava a estupidez. Mais 2 fêmeas, Naled e uma pula, e alguns filhotes. Esse bando tinha um problema fundamental: água. Para beber, eles precisavam atravessar áreas de influência de bandos dominantes. Cada deslocamento era uma provocação, cada noite de sede era uma roleta de sobrevivência ou morte, 50-50. Água na savana é sentença, e durante anos o Bando do Leste viveu como o grupo condenado a beber com medo. Até que a terra mudou. Primeiro veio o cheiro. O solo seco começou a carregar um odor de lama antiga. Depois vieram insetos. Depois sapos. Depois aves aquáticas aparecendo onde não deveriam estar. Garças pousaram perto de depressões que semanas antes eram apenas poeira. Onde antes havia rachadura, agora havia água. E isso não foi um milagre. Savut é uma planície aluvial presa a uma engrenagem maior. As chuvas que caem muito ao norte, em Angola e nas bacias ligadas ao sistema Quandolineante, podem demorar para aparecer ali. A água se move por rios, canais, areia, depressões e antigas rotas de escoamento. E numa região de baixa inclinação, qualquer alteração no volume de água, no assoreamento ou em pequenos desníveis tectônicos pode fazer um canal antigo despertar. Foi assim que um braço secundário do sistema voltou a tocar a zona marginal do Bando Leste. De um ano para o outro, o bando acordou com água dentro do próprio território. Água a poucos minutos dos pontos de descanso. Água suficiente para atrair impalas, zebras, javalis, búfalos. O exílio parecia ter acabado. A terra esquecida começava a se transformar em reino próspero. Mas na África, toda a bênção chega acompanhada por dentes. Você sabe o quanto custou construir o que você tem. A pergunta é: esse patrimônio está trabalhando para você ou você ainda está trabalhando para ele? Se a resposta não vem fácil, é porque falta clareza na hora de organizar e investir. E muita gente acaba dependendo do que o banco oferece, não necessariamente do que faz mais sentido. E é exatamente isso que a UVP resolve. Na UVP, o Raul Sena, o investidor sardinha, te ensina desde finanças pessoais até investimentos avançados em um curso 100% online, que vai do básico ao avançado em 8 semanas. E a garantia é direta: fez o curso completo e não gostou do que aprendeu, recebe 100% do seu dinheiro de volta. O QR Code está na tela, você responde algumas perguntas e já vê se faz sentido para você. A água trouxe crocodilos. No começo, eles eram apenas olhos. 2 pontos imóveis na superfície, depois 4, depois 10. E então sombras longas no fundo lodoso do canal. E o maior deles recebeu dos guias o apelido de Kigozi Yametse, o rei da água. A primeira tragédia aconteceu numa tarde de calor. Uma das fêmeas jovem do bando desceu para beber. O canal parecia calmo, a superfície lisa. Lorato, a matriarca, estava a alguns metros atrás, observando. Pelo dormia sob uma acácia. Então, a água explodiu. Não houve aviso, só um impacto. O crocodilo pegou a leoa pela cabeça e pelo pescoço e depois desapareceu. O bando inteiro percebeu. O rei despertou e rugiu para o canal como se pudesse intimidar a água. Um rival leão ruge de volta, mas o crocodilo não. Ele some. Durante semanas, os leões beberam água como fugitivos novamente. Nunca no mesmo ponto, nunca todos juntos. Pelo farejava à margem antes do bando se aproximar, como um guerreiro esperando que o inferno mostrasse o rosto. Até que um dia a matriarca Lorato mudou sua conduta. Não era de medo mais, mas de caçadora. Ela começou a fazer algo diferente. Ela observava, não como presa,
Observava como um predador que procura por comida. Passava longos períodos na beira do canal, imóvel, a uma distância segura. Via onde os crocodilos subiam para tomar sol. Via quando abriam a boca para regular temperatura. Via quais pontos tinham lama profunda. Via quais barrancos dificultavam o retorno para a água. Ao invés de dormir, que é o que leões fazem durante o dia, Lorato observava. Aos poucos, uma verdade começou a se formar. Dentro da água, o crocodilo era soberano. Fora dela, era comida. Ainda perigoso, ainda mortal, mas ainda assim, comida. A primeira tentativa veio perto de uma carcaça. Um crocodilo jovem saiu da água para roubar carne. Lorato esperou e, na primeira oportunidade, ela atacou a parte traseira, a base da cauda, a lateral do pescoço, os membros. O crocodilo girou com violência e, quando estava cansado, a leoa abocanhou seu pescoço. O réptil estava morto. E o bando? Bem, eles viram uma nova espécie de alimento nascer diante deles. Naquela noite, o bando do leste comeu carne de crocodilo. Não foi fácil. Havia couraça demais, mas no ventre havia carne. Havia energia suficiente para todos os integrantes daquela família de monarcas. Depois da primeira morte, veio a segunda. Depois a terceira, e então não parou mais. Cada caçada virava uma lição. Nunca encarar a mandíbula do opositor. Evitar atacar sozinho. Nunca enfrentar um crocodilo apontado para a água. E cansá-lo antes do golpe final. Aquilo era cultura de guerra. Um comportamento aprendido, refinado, repetido e transmitido aos jovens filhotes que observavam com atenção. Os jovens leões cresceram nessa escola. Diferente de outros que aprendiam a derrubar zebras em campo aberto, eles aprenderam a ler a água, a perceber bolhas, a identificar rastros de barriga no barro, a esperar o ângulo certo antes de atacar. Os outros bandos perceberam, primeiro pelo cheiro de carne fresca. Depois perceberam pela postura. Perto da água, outros leões hesitavam. O bando do leste não. Eles respeitavam o canal, mas não recuavam como antes. E isso mudou o mapa invisível da região. A água que deveria atrair invasores começou a afastá-los, porque aquele braço do Savut não era apenas uma fonte de vida, era uma zona de execução, um território onde os donos conheciam o perigo melhor do que qualquer intruso. Em 2017, guias que atravessavam a região começaram a relatar algo incomum. Bandos maiores evitavam certas margens, e hienas esperavam mais tempo antes de se aproximar de carcaças. Crocodilos menores abandonavam restos quando ouviam os rosnados vindo do capim. O bando do leste não tinha se tornado maior, tinha se tornado mais estranho. E na natureza, o estranho muitas vezes é mais assustador que o forte. A prova definitiva veio durante uma noite. 2 machos rivais desceram das áreas centrais de Savut. Eram maiores que Pelo, mais pesados, mais confiantes. Vinham tomar o território recém-valorizado, como um império sempre fazem quando descobrem que a terra dos pobres agora tem recurso. Pelo não os enfrentou em campo aberto. O bando recuou devagar até a margem rasa do canal. Para um observador distante, parecia medo, mas era uma armadilha. Um dos machos rivais desceu para beber, o outro ficou alguns metros atrás farejando. A água estava escura, o vento soprava contra eles. Você se lembra do Kigozi Yametsi, o crocodilo rei da água? Bem, ele não sabia de política, ele não sabia quem era invasor, mas sabia o que era comida na margem. A água explodiu contra o macho rival. Pelo não precisou lutar e eliminou o inimigo com inteligência. O segundo macho hesitou. Foi o erro. Pelo não esperou, o arrastou para a lama e o executou. Venceu porque transformou o medo em ferramenta. E foi depois disso que o nome deles começou a circular entre guias como um bando totalmente diferente e perigoso. Foi 2 anos depois que Kelobogili encontrou o cadáver no capim seco. Aquele crocodilo adulto, arrastado quilômetros para longe da água, não era apenas uma presa. Era uma assinatura, era o recado final de um bando que havia começado a história como rejeitado, pequeno demais para disputar as melhores terras, fraco demais para encarar os impérios de Savut. Eles não venceram seguindo as regras, venceram criando outra.
Lorato, a matriarca que inventou a nova modalidade de caça, viu seu bando crescer, novas fêmeas se juntaram, mas ela envelheceu às margens daquele canal. Seu rei Pelo foi destronado pelo próprio filho, mas a prática de caçar crocodilos ainda prevaleceu, não com a mesma constância de antes, pois o rio também atraiu herbívoros menos perigosos, mas o medo das águas e dos répteis foi extinto dentro do bando do leste, que descobriu que até monstros podem virar alimento. E quando isso acontece, o exílio deixa de ser castigo, vira coroa. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite e maratone o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui.